Saudamos a amada igreja, na graça e na paz de Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Saudamos aos irmãos também que nos assistem pela live, vocês que estão chegando. Vamos iniciar o nosso culto, primeiramente agradecendo ao Senhor. Afinal, essa é uma celebração de agradecimento, então vamos agradecer ao Senhor por esses dias que estamos passando, amém? Senhor Jesus, meu Pai, Deus, nós te agradecemos, Pai. Somos gratos porque o Senhor tem nos dado tudo, Pai. O Senhor tem estado conosco, Pai, dia após dia, tem nos guardado. Paizinho, te pedimos que o Senhor esteja conosco em mais uma celebração. Receba, Senhor, os nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor, e fale, Pai, aos nossos corações de forma poderosa através da sua palavra e do seu amor. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos iniciar então o nosso culto louvando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que venha nos encher. Amém? Amém. Palmas. Espírito Santo, Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Diga ao Senhor, cante! Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir. Lágrimas de um coração que insiste em olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, vem me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir. Lágrimas de um coração que insiste em olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor. Diga, o passado acabou, o passado acabou. É tempo de voar. Vem, Senhor, vem me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem
Aplauda os nomes do Senhor. Amém. Só o Senhor, só o seu Espírito pode nos fazer olhar para frente e entender que o melhor ainda está por vir. Amém? Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. E agora é o momento para você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Pode vir aqui na frente e depositar nos gasofiláceos. Vamos cantar sobre a nossa firmeza no Senhor, porque só Ele que nos mantém firmes. Amém? Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao visitar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Paizinho, te agradecemos, Senhor, por cada dízimo e oferta aqui depositado, Pai. Venho te pedir, Pai, que o Senhor esteja abrindo celeiros, Pai, enchendo os celeiros de cada casa, Senhor, aqui representada. Que nada falte aos seus filhos, Pai, assim como o Senhor nos prometeu, Pai. Estaria conosco até o confim dos tempos, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue, Pai, conosco, o Senhor continue nos sustentando, continue nos dando o dia de amanhã e a certeza, Senhor, e a firmeza que acabamos de cantar, meu Pai. Continue conosco, Pai, o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com essa canção que diz que o Senhor é digno, Ele é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. Pelo preço que Ele pagou por nós, não haveríamos nós, não estaríamos aqui se não fosse pelo Senhor e pelo preço que Ele pagou por nós, amém? Vamos louvar ao Senhor, entregar a nossa gratidão a Ele. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Cante. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eleve as suas mãos, digno ao Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele Se não fosse a data que nós comemoramos simbolicamente agora, o Senhor, ele não teria morrido. O Senhor, ele não teria sido crucificado, ele não teria pagado um preço por nós. Então, se hoje a gente comemora o nascimento do Cordeiro, é porque a gente também pode comemorar a nossa salvação. A gente pode comemorar que o Senhor nos fez livres. Livres para adorá-lo, livres para espalhar a sua palavra, espalhar o evangelho e mostrar aquilo que ele fez por nós. Amém? Amém. Podem sentar.
Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui, louvando ao Senhor e numa data tão especial, nessa semana que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Se o culto tivesse que terminar, já estava de bom tamanho, pelo louvor que nós ouvimos, falando da grandeza e da grande misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Quando eu fui convidado esta semana, para trazer a mensagem, logo assim de imediato, o Senhor tocou no meu coração para falar sobre restauração. Eu tenho certeza que muitas famílias, nesse momento de Natal, final de ano, eu creio que, como ocorre comigo, não é diferente na vida da grande maioria, que esse período é um período mágico na vida de cada um de nós. Uma das pessoas que eu vejo que o Natal é contagiante para ele é o pastor Marqueto, Eu vejo que ele tem o Natal como uma coisa assim muito contagiante, e realmente é. Desde criança eu aprendi, minha mãe ela era muito festiva nessa época. E como eu dizia, um momento mágico e que parece que as coisas se transformam, se renovam, a esperança aumenta, porque é um clima, uma esfera que nos arremete a pensar sobre essas transformações. Mas às vezes nós não podemos nos esquecer que nem sempre esse momento mágico, ele é o suficiente, para que tudo isso que nós almejamos como restauração, transformação, aconteça. Esse ano de 2020 foi um ano está sendo um ano bastante desafiador para todos nós, em todo o contexto. Está aí vista o Natal. Eu estava comentando com o irmão que até as ruas ficaram realmente vazias, Os meus vizinhos que na época de Natal é aquela farra, aquela festa, as crianças, você não viu quase que nada, porque o ano foi um ano difícil, um ano muito conturbado. Mas assim como nesse momento do Natal, momento mágico, irmãos, Deus ele quer transformar todo esse momento de angústia, momento de tristeza, Ele quer transformar em alegria, Ele quer transformar em renovação, em novas oportunidades. E quando eu pensava sobre isso, nesse momento mágico, eu escrevi ali sobre muitas coisas que nós planejamos e executamos esse momento, As famílias, aquelas que de longa data, que não se viam, se reúnem, amigos. As comidas são à vontade, as mais diversas. Eu não pude assim aproveitar muito, estava falando ainda há pouco com o Pedrão e com o Lucas, que eu não pude, eu vi aquelas carnes de porco, aquele churrasco gostoso, mas eu não pude experimentar não. Tive uma semana assim um pouco difícil com relação ao meu intestino, mas eu creio que a maioria dos lares foi dessa maneira, porque esse momento proporciona tudo isso. É o momento em que nós colocamos de lado as nossas diferenças, colocamos de lado muitas questões que impediam de nos aproximarmos de alguém. E aí se torna aquele momento mágico, agradável, de festa, de comunhão. Mas em alguns momentos, no dia seguinte, parece que isso não aconteceu, isso não foi real. Porque se acorda, é um dia comum como o outro, e em muitos lares, em muitas famílias, para muitas pessoas, os problemas e as dificuldades vão continuar. O momento mágico não foi suficiente para apagar esses problemas, não foi suficiente para minimizar, às vezes, as contendas que existiam no lar entre o marido e a mulher,
entre o pai e o filho, entre os amigos. Isso prova que só de momento não se realiza esse Natal. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 16. Enquanto os irmãos projetam, eu estarei orando para que o Senhor venha, através do Espírito Santo, conduzir este momento, assim como Ele conduziu o momento do louvor, para que essa palavra alcance a todos os corações, a nós que estamos aqui, aos irmãos que estão nos acompanhando pela live, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Pai, eu te amo porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Eu te amo, Senhor Deus, porque há mais de 2000 anos Tu enviaste o Teu Filho Jesus a morrer na cruz do Calvário por nós. Ele nasceu, veio, morreu para que hoje nós estivéssemos aqui, ó Pai, falando deste amor. Senhor, o Teu Natal só tem um efeito em nossas vidas quando nós damos lugar para que o amor de Deus, através de Cristo Jesus, nos transforme, para que o amor de Deus tenha um efeito transformador que nos traz a alegria, nos traz o entusiasmo, nos faça entender o sentido da vida, somente quando nós abrimos nosso coração, para que essa luz de Cristo, ela venha nos iluminar. Pai, faça-nos, ó Deus, a cada dia da nossa vida, a cada dia da nossa caminhada, que nós possamos entender que a Tua presença em nossa vida é muito mais do que, é feito muito mais do que de momentos. A Tua presença em nossa vida é algo que é para todos os dias, é algo que tem que ser eterno nas nossas vidas. Por isso, Pai, eu quero que nesta noite, através do Teu Espírito Santo, os lares, ó Pai, que não conseguiram, ó Deus, ter uma alegria por completo, ó Deus, neste momento de Natal, através da Tua presença, isso se realize na vida de cada um. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler lá em Mateus capítulo 4, 16, nos diz assim, ó: E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Amém? Amados, esse texto, ele falou muito ao meu coração no momento em que eu o li. O capítulo 4 de Mateus, ele vai falar sobre o início do ministério de Jesus. E após ele ser tentado, ele vai para essa região de Zebulon e Naftali anunciar o seu ministério, anunciar o porquê da sua existência para a raça humana. Como eu dizia que o Natal para algumas pessoas é apenas um momento mágico, porque quando chegar a semana que vem, terminou o final de ano, começa um outro ano, nós voltamos para as nossas atividades seculares, né? Alguns vão trabalhar, outros voltam para os seus estudos, alguns ainda permanecem em férias, mas outros vão voltar para a sua vida cotidiana de problemas, desgraça, tormento familiar, incerteza, frustração, porque às vezes ele vai chegar nesse começo de ano e vai falar: eu não consegui realizar nada do que eu havia planejado lá em 2019 para o ano de 2020, eu não consegui. Isso para ele vai ser muito frustrante, porque ele achava que o momento de Natal, o momento mágico, viesse com novas perspectivas. É que como se tivesse passando uma borracha em tudo que foi de mal no ano de 2020, isso não aconteceu. Mas agora, irmãos, nós que entendemos o verdadeiro sentido do Natal, o verso que nós lemos diz:
E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando nós entendemos que o verdadeiro sentido do Natal é Cristo em nossas vidas, as trevas começam a ficar para trás. Esse texto que é repetido por Mateus, irmãos, ele foi escrito, foi uma profecia escrita aproximadamente 700 anos antes de Cristo, pelo profeta Isaías. E nós vamos lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 1 e 2. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Foi uma promessa feita, mas que talvez para a terra de Zebulon e de Naphtali havia caído no esquecimento. Diz assim lá, ó: mas para que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Verso 2: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão resplandeceu a luz. Zebulon e Naphtali são duas tribos que foram afligidas, né? No período da deportação. E essas duas tribos estão vivendo momento de vergonha, momento de frustração. Nós sabemos que quando o povo de Deus, na deportação, e eles foram da primeira pelos sírios, perderam sua identidade, perderam sua terra. E quando nenhum de nós somos suficientemente fortes, irmãos, para conviver com a perca. Quem aqui encara a perca com alegria, com satisfação? Eu creio, irmãos, que por mais forte que nós sejamos, as percas, elas deixam marcas, elas deixam cicatrizes. As percas, há pessoas que não reagem à perca, e ela passa a viver um caos, dia após dia. E essas duas tribos, Zebulon e Naphtali, assim como outras, perderam a sua identidade. E uma promessa que havia sido feita por volta de 700 anos atrás, antes de Cristo, agora ela vem à tona. Deus agora traz a memória de um povo: olha, vocês estavam andando em trevas, vivendo dias de vergonha, dias de destruição, mas chegou o momento de eu entrar na vida de vocês e fazer a diferença. Irmãos, o que Deus tem para nós nesta noite, o título da mensagem é Tempo de Restauração. Eu não sei ao certo o que foi 2020 para você. Talvez 2020 não foi só o ano da pandemia que te limitou, que roubou os seus sonhos, que atrapalhou os seus negócios, mas talvez tenha entrado problema no seu relacionamento conjugal. Talvez o ano de 2020 para você tenha sido um ano terrivelmente no seu relacionamento com a sua esposa, ao ponto de você querer desistir, deixá-la para trás, ou você deixar o seu cônjuge para trás, porque não está sendo mais, eu não estou mais aguentando essa situação. Talvez 2020 tenha sido um ano onde você, os seus filhos têm sido marcados também por conflitos, ao ponto de você chegar: Senhor, eu não aguento mais, eu vou abrir mão, eu vou ceder. Não está sendo mais fácil eu conviver com o meu filho, com a minha filha, com a minha família. Senhor, 2020 os meus negócios não foram à frente, eu estou à beira da falência, não há mais perspectiva. E quanto a outras coisas, talvez a sua saúde também. Mas nessa noite, o Senhor vem te dizer: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon,
e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. A terra de Zebulon e terra de Naftali foi uma terra, podemos dizer, como quase igual a Lodebar, terra do esquecimento. Era a terra distante dos grandes centros. Era a terra habitada por pessoas que não tinham identidade. Era habitada por pessoas que não tinham prestígio, não tinham privilégio. Era uma terra esquecida. E Jesus escolheu essa terra para iniciar o seu ministério. Por que a igreja geralmente ela é marcada por pessoas que têm traumas, que têm problemas? Deus não escolheu você por acaso. Deus ele quer pegar a terra estéril. Deus quer pegar a vida destruída para mostrar o quão grande é o amor e o poder dele para com as nossas vidas. Talvez você chegou no Natal falando: Senhor, não tem o porquê eu ir na tua igreja, não tem o porquê eu ir na tua casa. Mas eu quero te dizer, pelo simples fato de você estar aqui, é prova de que Deus te ama e de que Ele quer renovar as suas forças e a esperança no teu coração. Então Naftali e Zebulon estava esquecida. Esquecida por quem? Esquecida pelo homem, esquecida pela sociedade. Nós também às vezes, irmãos, não estamos dessa maneira. Esquecida pelo homem, esquecido pela sociedade, esquecido pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Quantos de nós talvez passou um Natal sozinho, sonhando, Senhor, que alguém pudesse lhe convidar, e de repente esse convite não veio? E não é legal, né? Eu, graças a Deus, passei um Natal muito bem, cercado pela minha família, por irmãos e por amigos. Mas nós sabemos que há pessoas que passou o seu Natal sozinho, angustiado, triste, à espera de alguém que lhe estendesse a mão. E esse momento não chegou. Mas Jesus, assim como Ele iniciou o seu ministério nessa região, nessa noite Ele quer terminar esse ano, marcando a tua vida através da presença dEle. Aquela mensagem de cerca de 700 anos atrás, que estava no esquecimento, agora ela vai passar a ser uma realidade de vida. Zebulon foi a 10ª filha de Jacó, e o 6º da primeira esposa, Lia, filha de Labão. É um pouquinho sobre quem era a tribo, como que era composta essas duas tribos, né? Nós sabemos que a tribo de Israel foi composta por 12 tribos, né? E nós estamos aqui, pegamos 2 dessas, que é o texto que Mateus fala. Então Zebulon foi o 10º filho de Jacó. Essa tribo, ela era marcada, irmãos, por homens de guerra, homens fortes, valentes. E a tribo de Naftali, ela já não era uma tribo de guerra. Ela tem como título Minha Luta. E de acordo com o livro de Gênesis, foi o 2º filho de Jacó com Bila, e o 6º filho de Jacó. Ele foi o fundador da tribo israelita de Naftali. E assim como Zebulon e Naftali, com as suas características e formação, não foram imunes aos problemas e às dificuldades, assim como nós também enfrentamos nos dias de hoje. Ambos eram descendentes de Jacó. Tinha a marca da promessa, tinha o selo da promessa, tinha tudo para dar certo, mas os problemas chegaram a esta região. Mas Jesus Cristo inicia o seu ministério neste lugar. Mateus, capítulo 4, 16, que nós lemos. Vamos ler novamente. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região à sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amados, Jesus inicia esse ministério num lugar difícil, porque Ele queria dar oportunidade de restauração. O que precisa ser restaurado na sua vida? O que está fora do lugar na sua vida?
Algumas pessoas nós temos a intimidade. Aparentemente nós conhecemos algumas coisas. Meu pai, ele me falava muito: filho, o coração do homem é terra que ninguém anda. Somente ele e Deus conhece. Às vezes tem pessoas que nós passamos aqui dia após dia durante o ano todo. A gente ri, se alegra. Mas o que se passa dentro do teu coração, somente Deus sabe. Há guerras que só você e Deus sabe os momentos em que elas são travadas. Só Deus sabe as madrugadas que você passa chorando, soluçando, esperando de Deus uma resposta. Zebulon e Naftali era essa terra. Terra de vergonha, terra de sofrimento, como eu falava, igual Lodebar. Nós sabemos a história de Lodebar, que a história de Lodebar, ali habitava um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era um homem da linhagem real, neto de Saul. Mas em um certo momento da história, ele é surpreendido, acometido pelo problema, na fuga, contra os inimigos. Ele ainda criança, cai do colo da sua ama, quebra ambos os pés e fica aleijado. Depois, quando Saul morre, seu filho morre, ele vai viver numa terra, como nós vemos o nome, Lodebar, uma terra do esquecimento. E ali de um descendente do rei, de uma pessoa da linhagem real, ele passa a viver como uma pessoa da pior espécie do mundo. Sem identidade, vergonha, vivendo de favor. Imagine como é que não estava a autoestima daquele homem. Só que assim como Jesus Cristo chega a esta cidade, a Bíblia fala que raiou, a cidade viu uma grande luz. Para Mefibosete também acontece o mesmo. Porque quando Davi assume o seu reinado, uma das primeiras coisas que ele quer fazer é o quê? Ele se lembra da promessa que ele havia feito com Jonatas e procura: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa agir com benevolência? E alguém fala: olha, ainda existe Mefibosete lá na terra de Lodebar. E quando Davi manda buscar Mefibosete, a Bíblia vai falar que quando chega a comitiva do rei, Mefibosete fala assim: quem sou eu? Eu sou um cachorro, quem sou eu para me sentar, para ir adiante, para ir na presença do rei? Talvez nós estamos nos sentindo assim também, irmãos, sem nenhuma condições para ser alcançado pela misericórdia. Talvez nós nos sentimos assim, não há espaço para que haja restauração de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui. Talvez você ainda não tenha um compromisso genuíno com Cristo. Talvez ainda você não tenha o aceitado no seu coração. Porque as trevas, porque os problemas, as dificuldades são tamanhas na sua vida, ao ponto de impedir que você enxergue possibilidades de transformação e de restauração. Mas o texto que nós lemos em Mateus, que diz o seguinte: resplandeceu-lhes a luz. Quando a presença de Deus chega na vida do homem, irmãos, não tem como ele continuar sendo da mesma maneira. Se isso está acontecendo na sua vida, irmãos, algo está errado. Não tem como Deus entrar na minha vida, entrar na sua vida e as coisas continuarem da mesma maneira. Nós sabemos a seguir no texto que quando Jesus começa o ministério ali, a cura, a libertação de vidas que estavam cativas, cheias de espíritos ruins, o Senhor começa ali expulsando os demônios, curando os enfermos. E quando eu usei o título restauração, é tempo de restauração, eu uso dessa palavra, eu uso do exemplo que Jesus dá nessa região para as nossas vidas, irmãos. Qual que é aquilo que está marcando a tua vida?
O que é aquilo que está incomodando a tua vida? Apresente no altar do Senhor nessa noite. A Bíblia fala que a vida de Mefibosete não foi mais a mesma. Mefibosete, que vivia de favor, passou a o quê? A sentar-se na mesa do rei. Mefibosete agora ele come todos os dias na mesa do rei. Porque lá em Lodebar chegou a comitiva real do nosso Senhor. Davi representa, tipificando o próprio Deus. E agora essa mesma carruagem está chegando aqui nos nossos corações, está aqui no nosso meio, que é a pessoa de Jesus. E quando Jesus entra, irmãos, nada pode ficar da mesma maneira. Mateus 6 vai dizer que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós estamos terminando o ano de 2020. Eu tenho dito que, independente do que aconteceu, 2020 para mim foi um excelente ano. Em primeiro lugar, porque Deus me guardou e eu estou aqui. Eu não sei qual que é o número que o SUS está divulgando de mortes, mas eu acho que passou os 190 mil, né? Passou de 190 mil mortos. 7, quase 8 milhões de infectados. Talvez eu tenha pegado, não sei. Mas eu quero te dizer que você é um vencedor, porque você está aqui nesta noite. Talvez dentro desses momentos que eu falei, você chegou a falar, não tem mais jeito, eu vou parar por aqui. E o Senhor falou, não pare, não desista. E eu quero falar para você que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la. Quando Ele fala que raiou a luz, né? Como diz o texto, e o povo que jazia em trevas viu grande luz, e as que viviam na região à sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Isso nos remete, irmãos, a entender que essa região era uma região de grande sofrimento, de uma miséria espiritual sem tamanho. Homem algum poderia restaurar, mudar a situação dessa cidade. Homem nenhum poderia mudar a situação desta região. Mas aquilo que não é possível aos homens, é possível a Deus, irmãos. Sabe aonde que nós erramos às vezes, pastor Walter? Quando nós colocamos as nossas incertezas e as nossas frustrações na mão de homens. Aí não há certeza para nós de que vai dar bem. Porque homens como nós são limitados. Mas agora quando entra a luz de Deus em nossa vida, quando nós colocamos os nossos problemas nas mãos do Senhor, não devemos ter dúvida de que tudo vai cooperar para o melhor. Não é verdade, Marcelo? Você é a prova viva de tudo isso, né, Marcelo? Então eu falo que 2020 para mim foi um ano muito bom. Mas eu creio que não foi para todo mundo. E ainda não está sendo para todo mundo. Mas nessa noite eu te convido a deixar que essa luz entre na tua vida, para que essa luz entre no teu coração, para que haja uma transformação. Zebulon e Naftali só foram transformados porque entenderam o plano de Deus. A minha vida, a vida dos irmãos que estão aqui, que já aceitaram Jesus, só houve uma transformação porque entenderam o plano de salvação de Cristo Jesus. Eu não sei se você ainda não conhece esse plano, mas eu quero te dar a oportunidade de você abrir o seu coração para que o Senhor faça essa transformação. Para que esse momento de trevas, para que esse momento de escuridão seja apagado da sua vida. Eu convido o Ministério de Louvor para nos ajudar. Talvez você entrou aqui com uma perspectiva de vida, né? Do quê? De que 2020 seja marcado por momentos assim, profissional. Que você tenha conquistas. Mas eu quero te dizer que a chave da nossa vitória, a chave de nós entendermos quais são as bênçãos de Deus em nossa vida, está quando Deus entra no nosso coração através de Jesus.
João 3,16 é o tema central do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele causa o efeito quando nós entendemos o que é o amor. E ele começa a partir da nossa salvação. Ele começa a partir da nossa transformação em Cristo Jesus. E as outras coisas começam a ter um efeito, né? Um efeito proativo. As coisas que estão fora de lugar começam a ocuparem os lugares certos. As coisas começam a ficar em ordem dentro da nossa casa. Aquele momento de caos entre você e a sua esposa começa o quê? Começa a se ajustar, porque a sua visão agora ela está partindo da visão de Deus. O seu relacionamento com o seu filho agora vai melhorar porque você está tendo o quê? A visão, o entendimento de Deus. Você começa a entender os teus problemas dentro da perspectiva de Deus. Não é mais dentro da perspectiva humana. Zebulon e Naftali talvez esperavam o quê? Do seu governo. Esperava de alguns homens de poder para que mudasse a situação. Mefibosete talvez esperasse de um homem comum para que as coisas acontecessem. Não, mas as mudanças vão acontecer através de pessoas especiais. E aqui através de Jesus nas nossas vidas. Pode louvar. Esse cântico, ele fala muito, né? E eu gostaria que no momento desse cântico, talvez você que ainda não teve um encontro com Jesus, e quer que esse ano termine de uma maneira diferente, permita que a luz de Cristo entre no seu coração. E se você tiver com essa sede no teu coração, esse desejo, eu te convido a estar vindo à frente, em sinal de aceitação, e de que você está dando espaço para que Deus mude a sua história, para que Deus faça de 2020 um ano de restauração para a sua vida. Feche os seus olhos. Você que se sentir confortável, quiser se colocar de pé enquanto nós louvamos, louve conosco. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano
este coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ele ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu quero te dar a oportunidade, mais uma vez. Você quer que o Senhor restaure ainda este ano os teus sonhos, restaure a tua vida. O sacrifício que nós acabamos de cantar e de falar de Cristo só vai ter efeito na sua vida se você der espaço para que isso seja real na sua vida. Se apenas eu cantar, mas o meu coração não abrir para que isso aconteça, não tem efeito. A luz brilhou, mas para aqueles que reconhecerem Jesus. Eu gostaria de te dar a oportunidade de você vir à frente. Talvez você já crê em Jesus, mas quer, irmão Francisco, eu quero que as coisas mudem. Eu quero que esse ano seja, esse final de ano ainda se concretize algumas coisas em minha vida. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e dar essa oportunidade para que você venha à frente, para que nós estejamos orando pela sua vida. Amém? Cante, igreja. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Vamos colocar de pé, cante. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Louvamos-te, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Senhor, eu creio que o teu Espírito Santo falasse aos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, colocar no lugar aquilo que está fora, Senhor Jesus. Pai, visite, ó Deus, talvez tenha alguém que está nos assistindo pela live, está com seu coração aberto para que haja essa transformação, essa restauração. Visita essa pessoa neste momento, toca ela, Senhor, que ela sinta-se, ó Deus, restaurada pelo teu poder. Senhor, talvez alguém nesta noite, Senhor, sentiu a tua presença, ó Pai, mas por algum motivo, ó Senhor, se sentiu inibida para estar vindo aqui, mas que ela possa procurar alguém, se abrir, ó Deus, que nós possamos estar orando junto, possamos, ó Pai, estar falando do teu amor junto. Pai, obrigado por cada servo teu que aqui está, por cada visitante, ó Senhor, que esteve adorando o teu nome juntamente conosco. Senhor, nos faça acreditar a cada dia na tua luz, nos faça acreditar a cada dia na tua presença em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque um dia tu enviaste o teu Filho Jesus, que nasceu, viveu entre nós, sofreu por nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra de Deus, olhando por cada um de nós. Obrigado pela tua igreja, pelo teu infinito e grande amor, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado à igreja pela oportunidade. Obrigado aos nossos visitantes que aqui estão, né? E neste momento eu passo a palavra ao pastor Israel, que tem alguns anúncios a fazer nesta noite. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Estava ali hoje ajudando na live, mas também sendo ministrado por Deus. Que bênção, que palavra, que culto. Irmãos, o ano está acabando, mas a igreja de Jesus não para. Não para. Bom te ver aqui, Walter. Coisa boa, família aí. Irmãos, quarta-feira agora que vem, nós não teremos culto aqui na igreja, porque quinta-feira nós teremos a nossa celebração de virada do ano, e vai ser às 19h30, não vai ser às 9h como a gente faz, por causa do toque de recolher, né, e tudo que a gente está vivendo aí. Então, não falte, quinta-feira, dia 31, às 19h30, a gente vai fazer com uma celebração poderosa da parte de Deus, e nós vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para esse ano que vai vir, que vai ser muito melhor que foi 2020, amém? Amém. Então, quarta-feira, só para retificar, não teremos culto, e sim na quinta-feira. Nosso EBD também, domingo que vem, não teremos, e aí retornamos no dia 10, se não me engano, de janeiro, nós vamos estar aí de volta, tá bom? Então, passe esse recado aos amados, aos demais. Vamos encerrar com muita alegria, cantando, louvando ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Palmas. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho
Feche seus olhos, igreja, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações tão doces do Espírito de Deus sejam com toda a sua igreja, agora e para sempre. Amém. Se não nos vermos, feliz ano novo, que Deus te abençoe e até o ano que vem.